Fala galera, tudo bem com vocês? Voltando aqui depois de um tempo, né? Agora definitivo. Tava buscando melhorias, imagem, áudio, mudamos algumas coisas. A única coisa que não muda é notícia ruim no Corinthians. Entra semana, entra mês. E é notícia ruim atrás de notícia ruim. Nesse tempo que eu fiquei sem gravar, entrou o presidente, saiu o presidente tentou tomar o poder, mudou conselheiros, mudou advogados, empresários colocou na justiça, caso vai de bet. Então, assim, um caos, né? Um caos. Deixar o Corinthians como um circo comandado por palhaços. Essa é a definição. E dificilmente tem uma perspectiva de melhora, né? Pelo menos não a curto prazo. Mas é isso. Bora ver a análise do Chico sobre o assunto. Do Memphis, né? Que deixa de treinar, notifica o Corinthians, ameaça sair. É complicado, né? Mas já chega com o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e vamos ao vídeo. Rapaziada, não consegui gravar o vídeo agora pela manhã cedo, como vocês estão acostumados, né? Tive uma indisposição, mas já tô legal aqui. E aí fui surpreendido, né, quando acordei com a informação do meu amigo Pedro Ramiro, lá da Rede Record, que com exclusividade trouxe essa informação, né, de que o Memphis Depay não compareceu ao treino desta quarta-feira. Era feriado aqui no estado de São Paulo, mas o elenco tinha os seus compromissos, né? A gente sabe que os jogadores não têm essa história de feriado. Inclusive, o elenco ganhou folga na terça-feira, e aí você sabe, né? Às vezes tem uma esticadinha, uma dobradinha, mas o fato é que ele precisava se reapresentar, né, depois da folga da terça, e isso não aconteceu. O grande ponto da questão é que ele não deu nenhuma justificativa. Porque se ele tivesse faltado, e a diretoria, muitas vezes, isso já aconteceu, e aí quando eu vou conversar com o dirigente fala assim, não, isso já foi combinado previamente. Às vezes pega de surpresa a imprensa e a torcida, mas a diretoria está sabendo. Os caras sabem o que está acontecendo. Não, não, ele tinha pedido uma folga. Não, tá tudo dentro do planejado. Ah, ele foi fazer um bate-volta não sei aonde, perdeu o voo. Não, a gente já está sabendo. O grande X da questão nessa história é que, nesse momento, a diretoria está vendida na história. Está vendida. Não sabe o que aconteceu. Ninguém foi comunicado. Ele simplesmente cometeu uma insubordinação. Ele simplesmente não compareceu na sua atividade profissional sem dar nenhuma explicação. Não teve nenhum zap, nenhuma mensagem do tipo, vou me atrasar e tal. Nada, simplesmente nada. E isso, evidentemente, pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, hoje, quem comanda o Corinthians, que a gente não cansa de falar aqui, uma diretoria transitória, em meio de todo o caos político, administrativo que o clube vive, se reportaram, inclusive, ao Fabinho Soldado para tentar entender, né? Tipo assim, você está sabendo de alguma coisa? Porque nós não. E, até esse momento, não há nenhuma explicação a respeito. É ruim, né? É muito ruim. E vocês sabem o quanto eu aqui defendo a permanência de Memphis Depay, a utilidade dele, o custo-benefício, apesar de todo imbróglio e apesar de todo o custo elevado, eu sou um dos caras que mais defende a manutenção dele, a existência dele no Corinthians. Eu sou um cara que bate na tecla do quanto o Memphis é importante para o time. O quanto ele foi no ano passado. Bom, tem vídeo recente aqui que eu acabei até fazendo em relação às dívidas que o clube tem com ele. E aí é mais um ponto agora. Por isso que eu fico muito tranquilo de dizer que isso não é legal. E que se isso está acontecendo, quando a gente começa a somar outros fatores recentes, dá indícios de que algo não está certo. Algo de errado não está certo. E o grande problema nisso tudo é que hoje o Corinthians é um clube abandonado. É um clube que ele não tem comando. É um navio sem timão, com perdão da redundância, né? À deriva, que não sabe para onde vai. Porque, repito, é uma diretoria transitória. Por mais que os caras tentassem lá manter o Fabinho Soldado, que é o chefe do vestiário e que nem ele está conseguindo controlar certas situações, determinadas situações não dependem dele. O Fabinho não é o dono do clube. Ele não tem a caneta na mão para fazer tudo aquilo que ele quer. E nem tem capacidade para isso, porque ele tem outra atividade fim. Ele precisa contratar. Tem uma janela que está abrindo hoje. Hoje, neste dia 10, quinta-feira, está abrindo uma janela. O clube tem que se preocupar com isso. Mas como?
se não consegue resolver nem os seus problemas internos? Então o Fabinho tem muitas preocupações, e uma delas é gerenciar o vestiário. Só que tem coisas que... E por que isso está acontecendo? O clube deve ao Memphis. Mas os direitos de imagem, os salários, ao que tudo indica, né, pelas informações que nós temos, foram pagos com poucos dias de atraso, né, um dia de atraso relacionado ao 5º dia útil, né, gerou toda aquela celeuma. Até falei aqui, pô, gente, que caos, né? Pô, o Corinthians já está nessa celeuma danada aí, com questões, com dívidas e tal. Pô, atrasar um dia o salário, né? E aí foi pago, tá tudo certo, tudo resolvido. Já disse, o valor desse paulista, o Corinthians é campeão paulista. Na hora de comemorar, tava tudo certo, né? Na hora que ele subiu na bola, todo mundo exaltou. Ah, mas na hora de pagar o cara... Ah, não, mas o Memphis cobrou muito para ganhar esse Paulistão. Eu já disse, o valor desse Paulista, depois de um jejum de títulos, sobre o maior rival, no momento que vive o maior rival, da maneira como aconteceu, dentro de casa, é incalculável. Ah, mas tem que dar toda a premiação para um jogador? Repito, o debate pode existir. Agora, o fato é, o Memphis, junto de outros atletas, do Yuri, do Garro, todo mundo sabe, né? Mas o Memphis, ele é protagonista. Ele foi protagonista. E ninguém obrigou o Corinthians a assinar o contrato da maneira como foi. Ele, por direito, merece receber esse valor. E tem que pagar. Só que o Corinthians não consegue pagar vencimentos que estão do Profut, de dívidas trabalhistas, de dívidas que podem gerar transferban. Então o Corinthians tem obrigações mais urgentes. E é difícil entender qual é a mais urgente, mas foi o próprio Augusto Melo que disse quando assumiu. A gente pega duas contas e fala assim, qual é a que a gente vai escolher para pagar? Porque não dá para pagar as duas. Isso não dá. Não dá para você administrar um clube assim. Não dá. E aí a culpa é de quem? Por isso que eu digo que o Corinthians está abandonado. A culpa é do Augusto, a culpa é do Stabile, a culpa é do Duílio, a culpa é de ninguém, porque todo mundo vai empurrando com a barriga até gerar esse tipo de consequência. Qual a segurança jurídica, econômica, financeira, de estabilidade que tem um jogador hoje no clube? De saber que vai receber os seus vencimentos. Então, não é legal o que o Memphis está fazendo? Não, não é legal. Até porque, vamos lá, vamos voltar no fio do começo do vídeo. Quando a gente começa a somar algumas situações, é porque algo não está legal. Teve uma música que ele fez recentemente, que ele citou o craque Neto, que fica, né, fazendo críticas com ele na televisão, e aí ele se achou no direito de responder numa música. E aí você pode achar que tá legal, pode achar que não tá legal. Eu estou citando o fato aqui, os ingredientes que vão montando esse bolo. Uma postagem em rede social que ele respondeu, depois apagou. Sabe? Ah, mas o Memphis é um cara identificado. Eu acho que ele é. Eu acho que ele super se deu bem com a torcida, com o clube, com a cidade, com o país, com a história que ele vem construindo aqui. Eu entendo dessa maneira. Mas, assim, esses caras que têm uma representatividade como o Memphis tem, eles estão acostumados com um tipo de profissionalismo que muitas vezes a gente não adota aqui no Brasil, em alguns clubes. E no Corinthians, cara, a gente está vendo, assim, atitudes amadoras, não de agora. Então isso vai cansando. Eu não posso tirar isso do contexto. De que, poxa vida, os caras não cumprirem compromissos básicos com o cara. Tem um presidente afastado. Tem uma oposição que invadiu, que derrubou o presidente atual, e aí depois teve uma invasão com torcida de cá, torcida apoiando o presidente, depois soltando a mão do presidente. Olha o caos que vive o clube. Como é que vocês acham que o jogador recebe isso? Vocês acham que está todo mundo tranquilo? É que ninguém tem o tamanho do Memphis Depay para poder dizer, não, quer saber? Ó, notificação, se não cumprir com o que eu tô, com o que está devendo, eu vou deixar de cumprir minhas obrigações também. E aí, eu vou lembrar do contrato de Matias Rojas, em que o Corinthians acordou com o Matias Rojas, naquela época, dizendo, se nós não pagarmos até o dia tal, estava no contrato, você pode pedir uma rescisão unilateral. E foi o que ele fez. Ah, mas ele não podia esperar mais 2 dias? Mas estava ali, estava no papel. O cara saiu e disse, tchau, 40 milhões, vai para a FIFA, e se não pagar, transferban, não quero nem saber, uma hora eu vou receber esse dinheiro. Ah, mas o cara não vestiu a camisa do Corinthians. Tá no papel, irmão. Então, assim,
é muito amadorismo. É muita decisão errada. É muita, é muita consequência de um clube abandonado, como está acontecendo hoje o Corinthians. Independente se concordamos ou não com a atitude dele, tá no contrato. O Corinthians tem que pagar, né? Ele notificou, como o Chico disse, já 2 vezes. Então, assim, se o Corinthians não correr para acertar isso aí, ele vai embora, né? E tá no contrato. O Rojas, que fez um jogo contra o América Mineiro, a estreia que nós achamos que era o novo, né? Foi embora, notificou, foi embora e acabou. Então, aguardar para ver o que, que vai acontecer e é isso. Segue esse caos. Mas aí, se você chegou até aqui, deixe seu like. Comenta aí embaixo a atitude do Memphis. Quem tá certo, quem tá errado, se é que tem alguém certo nessa história. Deixa o like e até a próxima.